Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos dando início hoje ao terceiro trimestre de 2020 e a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sugeriu para que nós trabalhássemos nesse trimestre uma lição que já tivemos anteriormente, que tem aí os comentários do pastor Eurico Bergstein, né? Que vai tratar sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Assim, contextualizaremos com este momento em que estamos vivendo. Não podemos negligenciar ao que nos orienta e nos ensina a palavra de Deus de como nos portarmos e comportarmos, né? Em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio às turbulências desta vida. Então, siga conosco, né, neste momento de aprendizado, preste atenção na palavra de Deus, porque ela é verídica, né? Eu costumo dizer particularmente que toda a palavra de Deus ela vai trazer, de certa forma, um ensinamento específico para determinado momento, determinada ocasião em que nós nos encontremos. Então é importante que nós tenhamos o hábito de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia Sagrada, porque sempre nós vamos encontrar uma resposta de Deus para a nossa necessidade em tempo oportuno. Então, a lição de número 1, ela tem como título Daniel ora por um despertamento. O texto áudio desta lição diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. A verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, observe que quando você tem um comprometimento com Deus e com a sua palavra, a sua oração ela pode influenciar a terra, o céu, o mar, e até mesmo contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é uma lição de grande ganho para nós, e que se você prestar atenção, né, em todo o enredo, em toda a narrativa, você vai tirar grandes lições para a sua vida. O cristão autêntico não pode se frustrar nem desistir no dia da adversidade. Sua confiança está em Deus, sua esperança é o Senhor, mesmo que todas as expectativas provem o contrário. Exilado em Babilônia, Daniel foi um exemplo de confiança, esperança e fé. Ele sabia das promessas de Deus e tinha certeza que Deus não os desprezaria para sempre cativos em Babilônia. Ao invés de se lamentar, ele clamava por um despertamento espiritual para seu povo, na esperança que, cumprindo os dias das profecias, retornariam para a sua pátria. A oração é elemento essencial na vida do cristão
é a chave que abre portas, inclusive a porta do céu, de onde virá a resposta para as suas necessidades. Então, espero que desde já você esteja aí provido da sua lição, da sua Bíblia Sagrada, e vamos juntos mergulhar neste oceano do conhecimento e do discernimento da Palavra de Deus. A leitura bíblica em classe diz: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Está lá em Daniel, capítulo 9, verso 1 ao 3. Capítulo 6, verso 10, diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ainda capítulo 2, versos 17 e 18 e o 19, vai dizer: Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. Capítulo 1, verso 1. Esdras, capítulo 1, versos 1 ao 5, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vós, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em que Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Observe, meus irmãos e meus amigos, que esse é um contexto histórico em que Israel está cativa em Babilônia. Está sob o cativeiro de Babilônia. Haviam sido levados por Nabucodonosor, e agora estavam cativos. Mas havia uma profecia por parte do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 10, se não me escapa da memória, de que passados 70 anos desse cativeiro, Deus tornaria a trazer o seu povo de volta para a sua terra. Vamos mergulhar agora dentro dos conteúdos mais especificamente, para nós compreendermos como se dá a resposta da oração para aqueles que intercedem com coração fervoroso, quebrantado, submisso e temente a Deus. Eu falo isso porque hoje está uma onda tão grande aí de qualquer um aí, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas a oração, ela tem um segredo. A oração, ela tem um segredo. Então observe que não é qualquer oração que será respondida. Não é qualquer um que vai orar e Deus vai responder. É importante que se compreenda e que se deixe frisado isto também.
Objetivo geral: conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. E são poucos que se dedicam à oração, e nós sabemos disso. Objetivos específicos. Lá no tópico 1, apresentar os motivos que levam Daniel a ser despertado para a oração. Quais foram os motivos que despertaram Daniel para intensificar mais a sua oração? Será que estava todo mundo orando? Será que estava todo mundo despertado? Será que estava todo mundo com aquela esperança de voltar à sua pátria e reconstruir a cidade? Nós vamos observar isso adiante. Tópico 2, nós vamos pontuar a resposta divina às orações de Daniel. No tópico 3, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Estudaremos nesse trimestre de 2020 os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Assim, iremos contextualizar, com este momento em que estamos vivendo, que é bem propício. Nós estamos precisando entrar pelo caminho da oração, pelo caminho do despertamento espiritual, para que Deus venha intervir na história da humanidade. Não podemos ser negligentes, tá? Então preste bem atenção, tá? Esta lição ela teve o comentário do saudoso pastor Eurico Bergsten, que comentou esta lição ainda na década de 90, cujo assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Eurico Bergsten muito contribuiu com a literatura evangélica brasileira, sendo autor da teologia sistemática que leva o seu nome, bem como autor de diversos livros e comentaristas de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi o comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD. Na verdade foram todos, ao todo 35, São comentários que até hoje continuam abençoando e edificando vidas para a glória de Deus. É o que poderemos confirmar neste trimestre. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus capítulo 5, verso 15. Jesus vai enfatizar isso. E resplandece em meio a uma geração corrompida e perversa, onde os valores se invertem, onde há inversão de valores por todos os cantos. O crente salvo, comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele deve brilhar como luz, manter firme o seu posicionamento, a sua postura, acima de tudo, zelando pela justiça e pela ética, que está sendo tão corrompida e deturpada em nossos dias. Assim era Daniel, quando por volta do ano 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Daniel 1, do 1 ao 4 e verso 6. Tinha aproximadamente 15 anos de idade. Muitos anos depois passou a gozar de elevado conceito e certo status social em meio a uma nação pagã, o reino da Babilônia. O ponto central desta lição: precisamos estudar a palavra e orar para um despertamento espiritual na vida das pessoas. Tópico 1. Daniel foi despertado para orar. O jovem Daniel, ao ler o profeta Jeremias 29:10, percebe que os 70 anos de que falara aquele profeta estava para findar. Porém, não percebia mudanças significativas na vida espiritual do povo. Daniel começava a perceber que as pessoas estavam conformadas com aquela situação de escravos, de cativos em Babilônia. Ele começa a perceber isso, e aí é onde vem o despertamento espiritual para que ele busque em oração. Ele desejava ardentemente que houvesse uma mudança, que viesse convergir em arrependimento. Por quê? Porque Deus ele só opera a partir do momento que há o arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como Deus operar na vida do homem ou da mulher. Daniel capítulo 9, verso 2.
É neste momento, quando todos pareciam estar conformados, que Daniel passa a buscar a Deus, humilhando-se em sua presença, em sacos e cinzas, com profunda tristeza e arrependimento, com perseverança. Daniel 9, do 1 ao 3. Subtópico 1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso é fato, né? Quando Daniel chega em Babilônia, ele é aquele jovem que se destaca. Né? Observamos lá na Escritura que o primeiro destaque de Daniel se dá em não participar do banquete da iniquidade. Ele se recusa a comer, a se alimentar dos manjares que é posto à mesa do rei. Né? A oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15, 8 vai dizer isso. Ele sabia que Deus escuta a oração dos justos. Observe que não é qualquer oração que Deus escuta. Deus escuta a oração dos justos. Então, há um conceito aí de que vamos orar. Observa-se qualquer pessoa aí agora, vamos orar. Mas Deus ouve a oração dos justos. Compreenda isso. Provérbios 15, 29. Não se misturou com o paganismo, Daniel não se misturou com o paganismo, nem aceitou participar do banquete da iniquidade quando lhe foi oferecido. Ele recusou. Então, observe que há uma série de prerrogativas para que, de fato, Deus ouça a minha oração. Daniel capítulo 1, verso 8. Subtópico 2. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-o a enfrentar verdadeiros combates em oração. Há uma esperança para o fiel e nossas lutas não serão combatidas sem a armadura da oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança. Será que você tem esperança? Será que você tem esperança? Será que você é paciente na tribulação? Compreenda, existe uma série de prerrogativas para que Deus ouça a minha oração. Não é assim, de qualquer maneira. Não é com a vida torta, atrapalhada, fora da vontade de Deus, insubmisso à sua palavra, que Deus vai ouvir. Então Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 12, ele vai dizer, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18. Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, por si mesmo, por seus companheiros e por sua nação, pelo seu povo, Daniel 6 e 10. Orou a Deus quando a sua vida e a de seus companheiros estava em iminente perigo, Daniel capítulo 2, versos 17 ao 20, e assim lhe foi revelado o mistério de cuja revelação dependia tanto ele e seus companheiros, quanto os sábios de Babilônia. Subtópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer em Babilônia. O reinado babilônico em guerra com os medos persas na ocasião, Nabonido era soberano da corte, e seu filho Belsazar, que cuidava dos negócios administrativos, resolveu dar uma festa. E observe que, nós vamos observar aqui que o momento em que esse fato veio acontecer, está findando o prazo de 70 anos, dito pelo profeta Jeremias, e parecia que nada iria acontecer. Mas é neste momento em que Deus vai agir, em que Deus vai dar resposta para a oração de Daniel. Foi em meio a orgias e bebedeiras que a sentença foi dada. O Império Babilônio ruiu naquela noite, capítulo 5, verso 5 de Daniel. Não obstante os deleites e entrega aos prazeres da carne, Belsazar cometeu um gravíssimo erro que culminou
com a sentença. Seu avô Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém os vasos consagrados, taças de ouro, prata, que eram colocados no templo, e ele mandou pegar esses vasos que eram consagrados a Deus, essas taças, e os colocou dentro de um templo pagão para, com aqueles seus convidados, praticarem ali todo tipo de ato, de orgia, de bebedeiras, de chocarrices, quem sabe, se banquetear com as coisas sagradas do templo de Deus. Coincidência ou não, foi nesse contexto de profanação e desprezo pelos objetos consagrados a Deus que veio a sentença. Daniel 5:28. Aí vai surgir a escritura na parede. De repente, em meio à festa, no auge da festa, de repente uma mão começa a escrever na parede, cuja interpretação foi: pesado foste na balança e achado em falta. Contou Deus o teu reino e o acabou, e dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. Esta foi a sentença dada por Deus para um reino pagão que desprezou, que menosprezou as coisas consagradas da casa de Deus. Essas coisas não aconteceriam sem a intervenção divina em resposta à oração de um servo abnegado e temente a Deus. É importante frisar que todos os eventos que ocorreram na vida de Daniel foram respostas de oração, coração submisso e temor a Deus e a sua palavra. Então observe todo o contexto, para que a oração tenha resposta, para que a resposta venha. Isso é importante nós observarmos, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil no meio da nossa sociedade, onde nada se acerta, onde os valores são invertidos, e se não for pelo caminho da oração, certamente esta nação, esta gente vai ao colapso, ao colapso no sentido literal da palavra. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. O conhecimento de Deus em sua palavra é importante para que alimentemos a nossa esperança e não nos conformemos com este mundo, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias 29:10. Era esta a esperança que alimentava o coração de Daniel, e Daniel, como um bom leitor das Escrituras, ele sabia disso. Logo, com a queda do Império Babilônico, viera o cumprimento das profecias de que falara o profeta Jeremias. Subtópico 1 do tópico 2. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor seu Deus. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Palavras de Ciro, palavras de um rei pagão, que ao ter conhecimento de Deus e da sua palavra, certamente por intermédio do profeta Daniel, ele se quebrantou, teve o coração quebrantado e deu ouvidos à voz de Deus. Preste atenção nisso, que é importante também. Esdras capítulo 1, versos 1 ao 3.
Então, certamente, Ciro ele teve um contato mais diplomático com Daniel, até em função de Daniel ser uma pessoa influente na corte, ser uma pessoa influente no reino, né, de Babilônia. Então, subtópico 2. Conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada por intermédio do profeta Jeremias. Deus faz tudo e muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Vejamos o que estava para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam libertos para voltar a Judá caso quisessem. Esdras capítulo 1, verso 3. Receberam permissão para reedificar o templo. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E quarto, os vasos sagrados foram entregues aos cuidados de Zorobabel. Este havia sido nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro para transportá-los de volta para Jerusalém. Esdras capítulo 1, verso 7. Então observe que quando o homem ele reconhece a Deus, quando ele reconhece a Deus e tem temor da sua palavra, ele tem o seu coração quebrantado, ele tem o seu coração submisso à vontade de Deus. E é isso que move o coração de Ciro, tanto para libertar o povo, quanto para restituir tudo aquilo que de Jerusalém foi tirado e que era consagrado a Deus. Então observe, meus irmãos, meus amigos, que muitos dos fracassos dos homens se dá exatamente por não temerem a Deus, por não darem ouvidos à voz de Deus. Deus existe, Deus é soberano, o controle de tudo e de todos está em suas mãos e todo homem precisa saber disso. A resposta à oração de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo do Senhor. Tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Primeiro subtópico. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Tá? E em alguns contextos da história, em alguns contextos da palavra de Deus, Deus vai chamar Ciro de meu servo. Então, observe que ele, ao ter esse contato com Daniel, ele toma conhecimento de Deus e passa a ser submisso à sua vontade. Ele passa a ter um coração quebrantado, tá? E não agir pelo seu próprio ímpeto, mas segundo o direcionamento e a vontade de Deus. Isso é importante na vida de todo governante. Se eles soubessem disso, como a nossa nação seria dirigida, como nossa gente seria regida. Tá? Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Isso está registrado lá em Esdras, capítulo 1, verso 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Daniel, capítulo 4, verso 30 e 37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és tu, Senhor? Observe que Saulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele apenas ouve a voz,
porque naquela ocasião Jesus já havia morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, mas quando ele está no caminho de Damasco, em perseguição aos cristãos, ele ouve uma voz, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele só tem tempo de dizer: quem és tu, Senhor? E aí ele ouve a resposta: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Ué, mas Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia os cristãos, aqueles que proclamavam as boas novas do Evangelho. Mas era o próprio Cristo que ele estava perseguindo, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 5. Sem o Espírito Santo, é impossível que o homem tenha essa visão, tenha esse entendimento. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele vai enxergar a palavra de Deus como metáforas. Metáforas. Porque não tem discernimento, não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem inteligência espiritual para compreender essas coisas. Compreenda isso, tá? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E nós comentamos em lições anteriores que se você não aceitar a Cristo como Salvador, se o homem não aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo não vem. E é o Espírito Santo que abre o entendimento do homem. É o Espírito Santo que abre a visão do homem para que ele reconheça, em primeiro lugar, os seus próprios pecados e depois reconheça que Cristo é o Salvador, é o libertador, é aquele que veio para redimir o pecador. Então é importante que nós frisemos isto também, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, onde se venerava deuses que não eram deuses. Deuses que não eram deuses. Segundo as Crônicas, capítulo 36, verso 18. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Esdras capítulo 1, verso 7, verso 11. Quando o homem se converte, quando o homem tem visão, tem entendimento, tem discernimento das coisas sagradas, não precisa dizer para ele o que ele precisa fazer. O Espírito Santo lhe toca o que ele deve fazer. E foi exatamente isso que ocorreu com Ciro. Exatamente isso que ocorreu com ele. Porque ele reconhece que aqueles vasos, embora fossem valiosos de prata e ouro, eram consagrados a Deus e sagrados para os judeus. Então ele voluntariamente diz: olha, devolve todo esse material para o templo em Jerusalém, para que seja colocado lá quando vocês reedificarem o templo. Observe como se dá esse processo de mudança, de transformação, de entendimento, quando se é tocado pelo próprio Deus por intermédio da sua palavra. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Lucas capítulo 19, verso 8. Subtópico 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Olha isso, que coisa mais interessante. 200 anos antes desse evento, o profeta Isaías já havia proferido acerca dele e falado dele como ungido do Senhor. Por que será, hein, que o profeta Isaías já havia falado de Ciro? Isaías 45, verso 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Todas as vezes que você é despertado, você é abençoado. Compreenda isso. É importante que você compreenda isso. A nossa vida,
não se resume a ir à igreja, ir ao culto, cantar, tocar. Não é a isso que se resume. A nossa vida espiritual se resume praticamente a ter um coração quebrantado, submisso, temente a Deus, obediente à sua palavra. É importante que isso fique frisado em seu coração. E para finalizar, nós vamos perceber que a oração, ela move a mão de Deus. Mas Deus requer dessa pessoa que ora um coração quebrantado, um coração submisso, um coração temente e que guarda a sua palavra. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Quando nós reconhecemos que Deus é o que controla todas as coisas, em suas mãos está todo o poder, inclusive a nossa vida está em suas mãos. Ciro, com a experiência de guerra que detinha, passou a lançar ataques relâmpagos tanto perto quanto longe, e em 539 a.C. cercou a Babilônia, deixando-a sem resistência alguma. De acordo com a história, o rei Nabonido costumava se ausentar da corte, principalmente nas comemorações de Ano Novo, deixando seu filho Belsazar administrando os negócios do reino. Belsazar, segundo consta os relatos históricos, morreu logo após a tomada do reino por Ciro. Seu pai foi capturado e solto em seguida, condicionalmente, enquanto Ciro marchou triunfante pela cidade, estabelecendo seu domínio e tornando-se senhor absoluto do Oriente. Está lá em História de Israel no Antigo Testamento, páginas 503, 504. Essa pesquisa foi feita aí pelo Eugênio Merrill. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e que você possa compreender a palavra de Deus. Ela é boa, ela edifica, ela é apta para instruir, para redarguir, para orientar, para ensinar em justiça. Mas é necessário que você creia, é necessário que você se arrependa. Deixo aqui o meu convite. Aceite a Cristo como Salvador da sua vida, se você ainda não o fez. E você verá quanto mais o Espírito Santo irá fazer na sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.